E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar, de um jeito bem visual, como funciona a hierarquia de leis que organiza toda a assistência social aqui no Brasil. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo a pirâmide do poder, depois mergulha na fundação de tudo, que é a Constituição e a lei. Em seguida, a gente vai ver o motor que põe tudo para funcionar, comparando decreto e resolução. Vamos ver um decreto na prática com o exemplo do BPC e, no final, um resumo para não deixar nenhuma dúvida. Então, a pergunta que guia a gente é essa: quem é que define as regras do jogo num benefício social? E mais importante, como é que essas regras saem lá do texto da lei e chegam de verdade em quem mais precisa? É essa jornada que a gente vai fazer agora. Para entender esse sistema todo, a melhor forma é visualizar uma pirâmide. É um jeito bem claro de ver como cada nível tem o seu lugar e a sua importância, começando lá do todo. No topo absoluto da nossa pirâmide está a Constituição Federal. É a norma suprema. Logo abaixo vem as leis, depois os decretos, as resoluções e lá na base as portarias. Percebe? A cada degrau que a gente desce, as regras vão ficando mais específicas, mais operacionais. Olha, essa frase aqui é fantástica, ela resume tudo de forma brilhante. A Constituição cria o direito, a lei vem e organiza esse direito. Aí o decreto explica como aplicar na prática. A resolução organiza a parte técnica e, por fim, a portaria detalha os procedimentos do dia a dia. É um fluxo perfeito, do mais amplo para o mais específico. Vamos ver cada etapa. Então, vamos começar pelo começo, lá no topo. Vamos analisar as duas camadas que são a verdadeira fundação de toda a assistência social: a Constituição e a lei. A Constituição Federal é o ponto de partida de absolutamente tudo. Ela é a lei maior, a regra máxima do jogo. Nenhuma outra norma, nenhuma lei ou regulamento pode contrariar os direitos fundamentais que estão escritos nela. E aqui está um ponto crucial. A assistência social não é um favor, não é algo opcional. A Constituição deixa claro que é um direito do cidadão e um dever do Estado. Isso dá uma base, uma segurança jurídica enorme para todas as políticas dessa área. Bom, logo abaixo da Constituição vem a lei. A função dela é pegar aquele direito amplo garantido na Constituição e começar a dar uma forma mais concreta para ele, uma estrutura mais definida. Um exemplo perfeito disso é a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Ela faz exatamente isso, transforma o direito constitucional à assistência em um sistema organizado, com objetivos claros, princípios e, claro, benefícios bem definidos, como o BPC. Certo, agora a gente chega na parte da ação, no motor da política. Como ela realmente acontece no dia a dia. Para isso, a gente precisa comparar duas ferramentas que são essenciais, mas bem diferentes: os decretos e as resoluções. Pensa num decreto como um manual de instruções. Ele não cria um direito novo, a lei já fez isso. O que o decreto faz é explicar o passo a passo de como aquele direito vai ser aplicado na prática. É o como fazer. No caso do benefício de prestação continuada, o BPC, o decreto que regulamenta ele é basicamente o plano mestre da operação. Ele transforma o que a lei previu em um processo claro, com regras definidas que pode ser executado no dia a dia. Agora, diferente do decreto que vem lá do presidente, as resoluções vêm de um órgão técnico. O foco delas é bem mais específico, é padronizar os serviços, a gestão do sistema, garantir uma qualidade técnica. A norma operacional básica do SUAS, por exemplo, a NOB-SUAS, funciona como um manual técnico para toda a rede de assistência. Ela garante que todos os municípios e estados estejam falando a mesma língua e seguindo os mesmos padrões. Então, a diferença fundamental é essa aqui. O decreto do presidente tem o foco em executar a lei, em fazer acontecer. Já a resolução de um conselho técnico, como o CNAS, se concentra em refinar a qualidade e o padrão dessa execução. Um é sobre a ação, o outro é sobre a técnica da ação. Certo, mas e na prática? Como isso tudo funciona? Vamos seguir o passo a passo de uma solicitação de BPC para ver como um decreto específico guia todo o processo. Olha só o fluxo, desde a solicitação inicial, passando pela exigência do cada único, definindo os critérios da avaliação social e médica, até as regras da análise final, é o decreto que dita cada passo. Ele cria um caminho claro e obrigatório que os agentes públicos precisam seguir. E só para fechar a nossa pirâmide, lembra lá da base? As portarias. Elas representam o nível de maior detalhe, cuidando das regras administrativas, dos procedimentos internos de um ministério no dia a dia. Para a gente fechar e não restar nenhuma dúvida, vamos consolidar a diferença-chave entre as duas normas que mais costumam gerar confusão. De um lado, temos o decreto.
Ele é emitido pelo presidente, tem poder executivo e sua principal função é aplicar a lei. Do outro lado, a resolução. Ela vem de um conselho técnico, tem poder normativo e o seu papel é organizar a parte técnica dos serviços. Basicamente, um executa, o outro organiza. E no fim, fica essa reflexão. A interação entre a regra mais política que vem no decreto e a regra mais técnica da resolução é o que de fato molda o futuro da proteção social. Entender essa dinâmica é o segredo para entender como um direito fundamental se torna realidade na vida das pessoas.